Ponha um quichute nos pés e vire uma fera. Ágil, forte, com muita garra. Quichute, calce esta fera. Antes de existir Nike nas escolas brasileiras, antes de chuteira importada virar objeto de desejo, antes de criança escolher tênis pelo design ou pelo atleta que estampava a caixa, existia um único critério: durar. Se você cresceu no Brasil entre os anos 70, 80 ou começo dos 90, existe uma chance enorme de você ter usado, ou pelo menos conhecido muito bem, um quichute, um tênis simples, pesado, de lona grossa, que não prometia performance, não prometia status e não prometia estilo. Ele só prometia uma coisa: aguentar. E talvez por isso ele tenha se tornado muito mais do que um calçado. Ele virou parte da infância de um país inteiro. Mas como um tênis tão comum conseguiu marcar tanto? E por que ele simplesmente desapareceu? Essa é a história real da quichute. Para entender a quichute, é impossível separar a marca do Brasil em que ela surgiu. A quichute foi lançada no início da década de 1970 pela Alpargatas, uma empresa brasileira fundada em 1907, que já tinha forte presença no mercado de calçados populares. O país vivia outro momento econômico, social e cultural. O consumo era guiado pela necessidade. Importações eram limitadas. Produtos estrangeiros eram caros, raros e inacessíveis para a maior parte da população. Tênis esportivo não era moda, era ferramenta. Para muitas famílias brasileiras, especialmente fora dos grandes centros urbanos, o calçado precisava cumprir várias funções ao mesmo tempo. Ele precisava servir para ir à escola, brincar na rua, jogar futebol, caminhar longas distâncias e, principalmente, durar meses, às vezes anos. Nesse contexto, a quichute não surgiu como uma ideia de moda, mas como uma solução prática. A quichute nunca foi pensada como chuteira profissional. Ela também não foi criada para competir com marcas esportivas internacionais. O produto tinha uma proposta muito clara: resistência. O modelo mais conhecido da quichute era feito de lona grossa, com biqueira de borracha reforçada, solado espesso e cano médio ou alto, com cadarços longos que subiam até o tornozelo. Não havia amortecimento tecnológico, não havia estudos biomecânicos sofisticados, não havia promessa de performance atlética. O foco era simples: aguentar o uso intenso. E isso fazia toda a diferença no dia a dia. O mesmo tênis era usado para ir à escola de manhã, jogar bola à tarde, brincar na rua à noite e repetir tudo no dia seguinte. Em muitos casos, era o único calçado da criança. A quichute não precisava ser confortável no sentido moderno. Ela precisava ser confiável. O grande salto da quichute não veio do produto em si, mas da forma como ele foi comunicado. A Alpargatas acertou em cheio ao criar o slogan: "Se é bom para jogar futebol, é bom para ir à escola". Essa frase se tornou uma das mais conhecidas da história da propaganda brasileira e foi veiculada em comerciais de televisão, anúncios impressos e campanhas institucionais ao longo dos anos 70 e 80. O slogan falava diretamente com dois públicos ao mesmo tempo. Para os pais, transmitia segurança, economia e durabilidade. Para as crianças, transmitia liberdade, jogar bola sem medo de estragar o tênis. A propaganda não vendia sonho, não vendia status e não vendia performance profissional. Ela vendia tranquilidade. E isso funcionou de forma extremamente eficiente naquele Brasil. Durante muitos anos, a quichute não disputou o mercado com outras marcas. Ela simplesmente ocupava o espaço. Em escolas públicas e privadas, principalmente fora das capitais, a quichute era comum. Não porque todos amavam o design, mas porque ela resolvia o problema. Era o tênis que os pais compravam sabendo que não precisariam trocar tão cedo. Com o tempo, a marca deixou de ser percebida como escolha e passou a ser vista como normalidade. A quichute virou quase um uniforme não oficial da infância brasileira. E é exatamente por isso que ela ficou tão marcada na memória. Não era especial, era presente. O cenário começou a mudar de forma mais clara no final dos anos 1980 e principalmente nos anos 1990. O Brasil passou por uma maior abertura econômica.
marcas esportivas internacionais começaram a entrar com mais força no mercado nacional. Nike, Adidas, Reebok e outras passaram a investir pesado em marketing, atletas, design e narrativa. O tênis deixou de ser apenas funcional. Ele passou a representar identidade, estilo e pertencimento. As crianças e adolescentes começaram a desejar o que viam na televisão, nos jogadores famosos e nas vitrines. O calçado virou símbolo, virou status. Enquanto isso, a quichute continuava praticamente a mesma. A grande força da quichute nos anos 70 e 80 foi, aos poucos, se transformando em limitação. O tênis era resistente, mas pesado. Durável, mas visualmente datado. Funcional, mas sem apelo aspiracional. A marca não acompanhou a mudança no comportamento do público jovem. Ela não investiu em inovação tecnológica esportiva, nem em reposicionamento de imagem para competir com as novas referências que surgiam. Aos poucos, a quichute começou a perder espaço nas grandes cidades. Depois, no interior. O que antes era o padrão passou a ser visto como antigo. No final dos anos 1990, a quichute já não tinha mais a mesma presença de antes. Ela não deixou de existir oficialmente de um dia para o outro, mas saiu do centro da vida cotidiana. Outras marcas nacionais e internacionais ocuparam o espaço. O consumo mudou. A lógica do mercado mudou. A infância mudou. A quichute passou a viver mais na memória do que nas vitrines. Já nos anos 2010, a Alpargatas tentou resgatar a marca quichute, mas agora com uma proposta diferente. O foco não era mais o público infantil como antes, e sim o público adulto, movido pela nostalgia. O produto voltou como item casual, apoiado na memória afetiva de quem havia usado quichute décadas antes. O relançamento gerou curiosidade, matérias na imprensa e conversas nas redes sociais. Mas o mercado era outro. O segmento de streetwear já estava altamente competitivo. A nostalgia, sozinha, não foi suficiente para sustentar a marca de forma contínua entre os mais jovens. Hoje, a quichute existe de forma muito mais discreta. Ela não ocupa mais o papel central que já teve, nem tenta competir diretamente com grandes marcas esportivas. E talvez isso não seja um fracasso. A quichute cumpriu sua função em um momento específico da história brasileira. Ela resolveu um problema real. Ela esteve presente onde precisava estar. Poucas marcas conseguem dizer que fizeram parte da vida real das pessoas dessa forma. E talvez seja por isso que, mesmo fora das vitrines, a quichute continue viva onde poucas marcas conseguem ficar, na memória coletiva. Se a quichute fez parte da sua infância, escreve aqui nos comentários onde você mais jogava bola com ela, na rua, no recreio ou no campinho do bairro. Se esse vídeo despertou alguma lembrança, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar contando histórias que marcaram gerações. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve. Aqui a gente fala das marcas que todo mundo usou, mas quase ninguém parou para entender o que aconteceu com elas. Até o próximo vídeo!